O Prêmio Nobel de Literatura foi entregue hoje para um escritor de origem africana que traduziu em seus livros os traumas produzidos pela colonização e os estigmas carregados pelos refugiados. Nosso editor internacional, Marcelo Favalli, está aqui para falar comigo sobre o vencedor, que tem nome de... Abdul Razak Gurnah. Eu tive que anotar aqui porque é quase impronunciável para a gente. E mais do que isso, eu coloquei um mapa aqui respeitando essa arte que a gente vem apresentando todos os dias. E o curioso, que ele nasceu em Zanzibar, que é uma ilha paradisíaca. Fica no litoral da Tanzânia, na parte subsaariana da África. E isso faz toda a diferença, Márcio, porque ele trouxe como experiência própria esses traumas do colonialismo. A Tanzânia foi ela foi colonizada pelos alemães, depois pelos ingleses e tem uma forte influência muçulmana. Ele construiu todo esse caldeirão e ele também foi refugiado. No final dos anos 60, ele partiu para a Inglaterra e ele trouxe nos seus livros, com personagens, tudo aquilo que ele havia vivido com o colonialismo e como refugiado também. E está aqui, autor de obras que retratam esses efeitos. E, mais do que isso, a gente tem aqui a explicação do Nobel para o que ele destaca, né? Que para o Nobel ele teve a impressionante dedicação de revelar a verdade e aversão à simplificação. Para o Nobel ele conseguiu traduzir isso de uma maneira bem profunda, não só superficial, Márcio. Na nossa ignorância, a gente acha que a África é uma coisa só. E o comitê do Prêmio Nobel destacou muito isso, como ele consegue levar um olhar muito atento para a África Oriental. Exatamente. Agora, para nos ajudar a entender, eu chamei um integrante da Academia Brasileira de Letras que soube resumir muito bem a obra aqui do vencedor hoje do Prêmio Nobel de Literatura. Vamos ouvi-lo. Bom, ele é de uma importância capital, né? Sobretudo a posição dele. Primeiro, é claro, a condição intrínseca de grande escritor que ele é e representar uma literatura também pós-colonial. Assim, ele tem os grandes instrumentos de escrever sobre os romances, romance histórico, por exemplo, que é o Paraíso, que é o mais famoso deles, e ao mesmo tempo ele representar aquilo que nós vemos nos dias atuais, que é a migração para o norte. A característica dele também é essa questão da identidade. Ele se pergunta, evidentemente, como todos, uma migração geográfica, uma migração humana e uma migração literária. Portanto, ele responde aos desafios hoje que fazem parte das competências da Academia Sueca, que é de sinalizar, lançar uma luz para percursos menos conhecidos. Tanto que as apostas em Londres, elas acertaram, não acertaram o nome, mas acertaram o sentimento de um percurso que não fosse sempre o mesmo percurso eurocêntrico ou extremamente ocidental. Então, acho que essa é a grande questão. Que interessante a análise de Marco Lucchesi, nosso imortal da Academia Brasileira de Letras. Agora, a grande expectativa amanhã é um dos mais importantes, o Prêmio Nobel da Paz. Rufem os tambores. Amanhã a gente vai estar falando de quem ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 2021. A tendência aí que talvez seja sobre refugiados, porque um dos grandes temas é um tema muito caro para o começo do século XXI, até porque a gente viu que a literatura foi para alguém que tratou com muita especialidade aí o tema de refugiados. E o cronograma de entregas termina na segunda-feira com o Prêmio Nobel de Economia. Márcio. Marcelo Favalli, nosso editor internacional. Muito obrigado, Favalli. Boa noite. Até amanhã.